Mais um vídeo. Então deixe o seu like, ative as notificações, que é o sininho, clica no sininho e se inscreve aqui no canal. E hoje nós vamos estar respondendo a 3 perguntas que a maioria dos novos convertidos acabam fazendo para nós. Então queremos te ajudar. Então roda a vinheta. Bom, querido, a paz do Senhor, sou o pastor Charles e como eu falei no início do vídeo, nós vamos tentar ajudar a responder 3 perguntas que constantemente me fazem e principalmente jovens, novos convertidos, constantemente me fazem. Então as 3 perguntas são: primeiro, por que é tão difícil ler a Bíblia? Segunda, por onde devo começar a ler? Pelo Antigo Testamento ou pelo Novo Testamento? Terceiro, por qual livro devo começar a ler? Então essas são perguntas que constantemente eu ouço, jovens chegam comigo, me perguntam, querendo tirar suas dúvidas. Então quero gravar esse vídeo hoje para, de alguma forma, tentar ajudar, já que nós estamos ainda nesse período de quarentena, não sei se é quarentena, se é quinzentena, se é trintena, mas nós estamos enclausurados, sem poder sair muito de casa, só para fazer o básico. Então no nosso quadro Aprendendo um pouco mais, nós vamos tentar ajudar algumas pessoas novas convertidas, ou mesmo você que ainda não é novo convertido. Então vamos lá para a primeira pergunta: por que é tão difícil ler a Bíblia? O que você acha? Por que é tão difícil nós lermos a Bíblia? Tirar um tempo de qualidade para estudar a Bíblia e ler? Primeiro, querido, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro que você pode pegar e simplesmente abrindo e lendo. A Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 pessoas de culturas diferentes, de profissões diferentes, pessoas essas inspiradas por Deus, e a Bíblia diz que Deus é espírito. Então é muito importante que você entenda isso. E só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Então aqui vai um conselho para você que acha que tem essa dificuldade. Antes de você ler a sua Bíblia, ore, tire um tempo de oração, peça para que Deus, o Espírito Santo, possa te ajudar a trazer o entendimento, fazer com que essa mente de Cristo possa funcionar. Algumas pessoas dizem que a Bíblia é muito bom para dormir. Você está com insônia, né? Você está com problema de dormir, rolando na cama de um lado para o outro. É só você se levantar e pegar a Bíblia que automaticamente vai dar um sono em você. Então, querido, eu quero te dar esse conselho. Então, antes de ler a Bíblia, tire um tempo de oração. Esse é o primeiro conselho que eu lhe dou. Segundo conselho: por onde devo começar a ler? Pelo Antigo Testamento ou pelo Novo Testamento? Queridos, o que eu vou dizer não é uma regra. Isso aqui não é uma regra onde você tem que seguir. Você pode começar por onde você quiser, né, seja no Novo, no Velho, mas aqui vai um conselho, uma orientação que, por experiência própria, eu tive. Então, eu aconselharia você começar pelo Novo Testamento. Pelo Novo Testamento, porque vai ficar mais fácil para você que é um novo convertido, começar a entender um pouco sobre o tempo da graça. Porque o Antigo Testamento, ele já é do tempo da lei, tem algumas coisas que talvez você ainda não vá compreender. Né? Nós sabemos que o Antigo Testamento ele é sombra, ele aponta para Cristo. Então você vai se deparar com sacrifícios de animais, expiação do sangue do sacrifício dos animais com o objetivo de perdoar os pecados. Você vai se deparar com algumas coisas que no início você vai ter um pouco de dificuldade de entender. E também eu já li a Bíblia 2 vezes e não é muito fácil. Quando chega naquela genealogia, que a gente começa a bater aquela fadiga. Então, isso aqui é um conselho, não é uma regra, não é uma norma. Eu lhe aconselharia a começar pelo Novo Testamento. Eu não estou dizendo que não é para você não ler o Antigo Testamento. Você tem que ler o Antigo Testamento. É muito importante você ler, depois que você já tiver um pouco mais de maturidade, um pouco mais de entendimento, para você ler o Antigo Testamento. É importante porque a leitura do Antigo vai nos fazer entender muitas coisas também. A gente pode até combater um princípio, uma teoria da evolução, que o mundo foi criado por uma explosão, e na Bíblia você encontra isso. Logo em Gênesis capítulo 1 você vai entender isso, né, que o mundo não foi feito por uma explosão. Na verdade foi Deus quem criou o mundo. Eu quero ler aqui para vocês Gênesis capítulo 1, verso 1.
Bereshit bara Elohim et Hamashaim vet Haaretz. Meu Deus do céu, acabei de dar um nó na língua. O que eu acabei de ler foi o capítulo 1, verso 1 de Gênesis, mas eu li em hebraico. Para quem ainda não sabe, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E como eu estou estudando hebraico, já estou aproveitando para praticar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, um conselho, se você quer saber por onde começar, comece pelo Novo Testamento, que vai te ajudar muito, e depois você vai para o Antigo Testamento. Então vamos lá para a terceira pergunta. Por qual livro devo começar a ler? Bom, como eu disse na questão anterior, que eu orientei por onde começar, pelo Novo ou pelo Velho, eu aconselhei que era melhor começar pelo Novo. Então se é pelo Novo, por qual livro do Novo deveria começar a ler a Bíblia? Eu aconselho, querido, pelo livro Segundo Relato de João. Por quê, pastor? Porque você sabe que os 27 livros do Novo Testamento, eles funcionam como cartas, eles são cartas. E carta é escrito por alguém, para alguém, com um determinado propósito. Então, ajuda muito quando você entende qual era o público primário, para quem os apóstolos ou o escritor estava escrevendo naquele momento, qual era o público primário. Então, Mateus, por exemplo, o público primário eram os judeus. E é por isso que, quando você começa a ler o Evangelho segundo Mateus, começa pela genealogia, para que possa mostrar de onde veio Jesus. Então, Mateus estava tentando mostrar para os judeus que Jesus era o rei dos judeus. Marcos, ao contrário de Mateus, já foi escrito para os romanos. Então, tem um cunho os romanos. Ele estava tentando mostrar para os romanos quem era Jesus. Já Lucas foi escrito para os gentios. Tanto Lucas como Atos, que são praticamente o mesmo, foi escrito para os gentios. Um homem chamado Teófilo, que ele era grego, alguns estudiosos dizem que ele era grego, era um gentil, e para eles que foi escrito essa carta de Lucas. Já João já foi escrito para os cristãos, os novos convertidos daquela época. Por isso que eu oriento que comece pelo Evangelho de João. Você que é um novo convertido, você que está começando na fé, ou você que já tem uma certa caminhada, mas ainda não conseguiu ainda ler a Bíblia. Então eu oriento que comece pelo Evangelho segundo João, que era para os novos cristãos. Quando você entende isso, quando você entende para quem foi escrito, no caso como Mateus para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gentios, e João para os cristãos, você começa a entender um pouco da dinâmica da carta. Vou te dar um exemplo. João fez questão de relatar, no Evangelho de João, capítulo 20, verso 29, a incredulidade de Tomé. Por quê? Porque como João estava escrevendo essa carta para uma segunda ou terceira geração de cristãos, eles não tinham visto ainda Cristo. Eles não viram. Os apóstolos todos já estavam mortos, já tinham morrido, e só João ainda estava vivo, estava se levantando uma segunda geração, aqueles geração que viram os apóstolos, mas não viram Cristo, já estava se levantando uma terceira geração. Então eles começaram a duvidar um pouco, e é por isso que João fez questão de mostrar a incredulidade de Tomé. Então você vai ver lá no capítulo 20, verso 29, algo muito interessante, quando Jesus chega com Tomé e diz assim: Tomé, porque você me viu, você creu. Mas bem-aventurado é aquele que não me viu e creu. Então João estava escrevendo com esse intuito de mostrar para aquela geração que não viu Jesus, mas que acreditasse em Jesus, que é a mesma coisa de nós hoje. Nós não vimos a Cristo, mas nós cremos em Cristo. Então, esse foi o objetivo, com o intuito que foi escrito o Evangelho de João. Quando você entende esses princípios, fica mais fácil. Então é por isso que eu oriento e aconselho começar pelo Evangelho de João. Também não é uma regra, não é uma norma, depende muito de cada um. Então, queridos, aí foram as 3 perguntas que constantemente eu recebo. Primeiro, por que é tão difícil ler a Bíblia? Segundo, por onde eu devo começar, pelo Antigo ou pelo Novo? Ou terceiro, por que livro eu devo começar? Então, querido, que Deus abençoe. Você que gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, tá? Dê o seu like aí, se inscreve no canal e também ative o sininho, as notificações, que quando fizermos novos vídeos vocês vão estar recebendo no nosso canal e também desse quadro Aprendendo um Pouco Mais. Então, querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus, Fique com Deus. Fui!